Graça e paz, meus irmãos. Amém? Que momento oportuno, né? Que dia bom é o Dia das Mães. Quero saudar a todas aqui que são mamães. Todos somos filhos, certamente. Então todos, de alguma forma, viemos de alguma mãe. Mas nem todas ainda receberam esse privilégio, essa graça de serem mães. Obviamente é um bom anseio, mas aquelas que são mães recebam, né, um afetuoso abraço. Que Deus abençoe. Guarde vocês nessa missão tão importante, tão nobre e tão desafiadora, né? O coração certamente se aquece numa data como essa. Alguns talvez se entristeçam um pouco, talvez com a distância de um filho ou outro. Mas, irmã, se alegre no Senhor, tenha contentamento, satisfação em Deus. Afinal, você recebeu esse dom maravilhoso da parte do Senhor de ser mãe. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Estamos numa série expositiva a respeito do ser igreja. E, de fato, Deus nos tem dado o privilégio aqui como igreja do Senhor Jesus, igreja que está em Recife, de aprendermos mais sobre esse propósito, né? A eclesia, que é a igreja do Senhor, o estudo da igreja. E eu quero convidar você a abrir em Hebreus, capítulo 10, 24 a 25. Ouça com reverência a palavra do nosso Deus, o texto de Hebreus, capítulo 10. Vou começar a partir do verso 19, ok? Acompanhe comigo essa perícope pequena que a Sociedade Bíblica colocou o título de O Privilégio de Acesso dos Crentes à Presença de Deus. Versículo 19, Hebreus 10 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu. Afinal, Ele rasgou o véu. Isto é, a sua carne rasgada naquela cruz em nosso favor. Nós celebramos a ceia do Senhor nesse instante, celebrando exatamente esse movimento de Deus, salvando a nossa existência, salvando a nossa alma da condenação eterna. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, irmãos, de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Guarde bem essa palavra no seu coração. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o que devemos fazer? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, finalmente, os dois versículos-chave: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, ou seja, a volta de Cristo, se aproxima. Feche seus olhos por um momento, vamos orar. Senhor Deus, elevamos a Ti, Senhor Deus, os nossos corações, a nossa consciência, a nossa alma. Nós queremos, Senhor Deus, de corpo, razão, emoções, Senhor Deus, e espírito, Te entregar um culto que seja agradável, Senhor. Nós somos indignos de Ti. Nós somos, Senhor Deus, pecadores, e o Senhor mesmo assim enviou o Teu Filho para nos amar nessa condição, sem exigir nada de nós, Senhor Deus. Nos amou, pagou o preço da nossa salvação e da nossa reconciliação com Deus, da nossa justificação. E, ó Deus, agora nos chama a essa reconciliação e uma vida de santidade, uma vida agradável diante do Senhor, que é o nosso grande privilégio. Ó Deus, nós queremos declarar que não há vida melhor que a vida vivida aos Teus pés. Nós queremos declarar, Senhor Deus, que não há vida mais abundante, mais deleitosa, Senhor Deus, do que uma vida de piedade em Cristo. Uma vida de imitação do Senhor, uma vida de devoção a Ti, uma vida de intimidade, de relacionamento, ó Deus. E nós Te agradecemos tanto, Senhor Deus, porque na Tua soberania, nos Teus oráculos eternos, Senhor, o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos estar arraigados, alicerçados, Senhor Deus, no Teu corpo, a igreja. E obrigado, Senhor Deus, porque podemos prosperar nessa fé, alinhados, Senhor Deus, e ajuntados, Senhor Deus, com nossos irmãos em Cristo. Nós Te louvamos e Te agradecemos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a beleza da Tua lei, que possamos sair daqui impactados, Senhor Deus, e aqueles que vieram talvez mais ocasionados pelas circunstâncias de ouvir uma palavra, possam ser também, Pai, edificados na justiça para a glória do Teu nome. Que sejamos, Senhor Deus, exortados, consolados e animados em Ti,
para que saiamos, Senhor Deus, vivamos essa vida coerente, santa e agradável diante do Senhor. Ó Deus, nos dá, Senhor Deus, a graça e os recursos para vivermos vidas santas diante de Ti. E amarmos ao Senhor, amarmos a Tua palavra, amarmos os irmãos, amarmos a igreja. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Irmãos amados, eu estou convicto de que quanto maior for a sua percepção do valor que o sangue de Jesus tem, quanto maior for a sua percepção do valor do sangue de Cristo, mais apegado, mais desesperadamente amoroso você será com os seus irmãos e com a igreja de Cristo. Eu vou repetir para que você grave bem no seu coração. Quanto maior for a percepção do valor eterno, infinito do sangue de Jesus, que foi suficiente de pagar o preço para a sua reconciliação com Deus, para te tornar filho de Deus, um dom concedido pelo próprio Deus àquele que crê em Cristo. Quanto maior for a sua percepção do valor desse sangue, maior vai ser o seu apego e o seu amor à vida na igreja, aos irmãos em Cristo. O chamado de Deus em 1 João diz que aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. Na verdade, aquele que não ama seu irmão ainda não está na luz, na verdade está em trevas. E os seus olhos estão cegados pelo poder do inimigo. Você consegue imaginar um corpo tentando viver com cada parte em um local diferente? É por isso que nós temos comunidades, irmãos. Você consegue imaginar os discípulos sendo recrutados pelo Senhor Jesus, pelo Mestre? Alguns ele disse, deixa tudo e me segue. Foi assim com Pedro, Tiago, com João. Aí você completa, né? No barquinho. Os discípulos ali, os pescadores, na comitiva, na cooperativa de pesca deles. Quando eles chegam ao ápice da sua colheita, né? Ou seja, quando eles chegam àquela pesca maravilhosa e agora finalmente eles poderiam gozar de alguns, talvez meses de fartura. Jesus faz o quê? Deixa tudo e me segue, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Foi assim com Mateus o publicano. De alguma forma ele tinha saúde financeira, tinha tomado a decisão de ser traidor do povo para realmente receber algum tipo de abastança em relação às finanças. Mateus era publicano, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus, ou conhecido como Levi, estava na coletoria e Jesus passa e diz o quê? Vem e me segue, o maior de todos os chamados. Imagina o Senhor Jesus chamando os seus discípulos e cada um deles dizendo, Senhor, eu não quero andar com esses outros irmãos. Quem são essas pessoas? Esses outros 11, eu não gosto muito deles, eu não vou muito com a cara de Judas. Talvez com a de Judas você pudesse até dizer isso, né? Com razão. E ainda assim Jesus permaneceria te encorajando a amar Judas durante aqueles 3 anos do ministério sacerdotal dele, o ministério profético. Mas irmãos, o chamado de Deus é para uma vida comunitária, Marcos Pablo já falou isso aqui. Afinal, o que você imagina que vai ser na glória eterna, nos céus? Você já parou para pensar que todos os demais dons, profecia, línguas, revelações, até mesmo os dons mais naturais de presidir, ou as ministrações, ou o dom de ensino, todos esses aparentemente não têm muita utilidade nos céus, mas tem um dom que não se esgota, é a nossa dívida eterna, é o amor, irmãos, é o amor. Esse permanece. 1 Coríntios 13, versículo 8, a parte A, o início do versículo, ele diz o quê? O amor não acaba. E muitas vezes eu me pego, irmãos, e eu percebo também que o meu coração é semelhante ao de vocês, caído, pecaminoso, tão cansado para amar alguém, tão sobrecarregado de mim mesmo, da minha própria agenda, dos meus próprios afazeres, tão disperso com coisas que Deus não pediu para fazer necessariamente, embora eu acredite que esteja fazendo para Ele. E talvez tendo coisas demais a ponto de não dedicar tempo ao próprio Deus, a ponto de não dedicar tempo à comunidade da fé. Irmãos, esse é o chamado do nosso Deus, a nossa dívida para com todos. Ele não diz isso em Romanos capítulo 13? Não deveis coisa nenhuma a ninguém, mas tão somente vocês completam? O amor. Essa é a nossa dívida. Porque, irmão, se formos alvo e receptáculo do amor de Cristo, e quão grande amor, certo? Quanto maior for a sua percepção de quão pecador você é, maior vai ser a percepção da graça de Deus sobre você. Porque, de fato, essa graça é infinita, ela salvou um pecador como eu e como você.
Isso não estremece as suas pernas? Quanto maior for a sua percepção da graça de Deus, do seu amor e do perdão da dívida que Ele conferiu a mim e a você, como pecadores miseráveis que somos, assim teremos tão mais uma disposição rápida, imediata, de perdoar os nossos irmãos. Queridos, qual foi a maior manifestação do amor de Deus, se não foi a cruz? E o que é que ela confere para nós, assim que cremos? Perdão! E é por isso que essa é a única condicional para que eu e você sejamos perdoados diante do Senhor. Quando ele diz na oração dominical, Jesus ensinando aquela agenda de oração ali no Pai Nosso, ele diz o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas. E aí ele completa, assim como nós temos perdoado aqueles que nos são devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele completa, depois de concluir essa oração e essa agenda de oração, ele diz para os discípulos: porquanto, se vocês não perdoardes aos outros as vossas ofensas e dívidas para com vocês, tampouco vosso Pai nos céus perdoará as vossas. Olha que forte. Você pode achar que é filho, você pode ser ministro do evangelho, você pode ser um pastor ou um líder de PG, você pode ser um líder de qualquer tipo de ministério na igreja, um líder de concílio. Se você não conferir perdão a quem te deve, Deus, o Pai, não conferirá perdão a você. Sabe por quê? Porque é lógico. 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4. A verdade é una, queridos. Sempre única. A verdade é que Deus te amou e te perdoou pecados superiores. E você não é capaz, sendo pecador, de perdoar um outro pecador? Alguém que te deve 50 denários, imagina uma dívida de 50 reais ou 5 mil reais. O que é isso comparado em relação à dívida que você recebeu, a quitação na cruz? A sua dívida, o preço do sangue. Irmãos, o chamado de Deus é para que nós amemos uns aos outros. Chegou a hora, Romanos 13 diz, de despertar-nos do sono. Estamos vendo que o dia se aproxima, o dia da vinda do Messias, da sua segunda vinda, e devemos esperar, ansiar por isso, obviamente. E é a partir desse anseio que precisamos agir como filhos da luz. Filhos da luz andam nas obras da luz em pleno dia, revestidos de Cristo, e não das roupas noturnas. É o que diz o texto de Romanos 13. As roupas da noite, que eram as nossas obras mortas. A nossa prostituição, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa avareza, muitas vezes. O que é o anti-amor, Gabriel? É todo o não cumprimento dos mandamentos do Senhor. Porque ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em Romanos 13, irmão, se você quiser abrir a sua Bíblia, a partir do verso 8, você vai ver que no verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer que o cumprimento dessa lei, o cumprimento de amar o próximo como a si mesmo, é justamente o cumprimento da segunda tábua da lei, no mínimo. Honra teu pai e tua mãe. Qual é o sexto mandamento? Esse é o quinto. O sexto mandamento é: não furtarás, não adulterarás, não matarás, não caluniarás, ou seja, dirás falso testemunho, cuidado com as mentiras, inclusive aquelas que você nem profere com a língua, mas ficam aqui na sua consciência. E também não cobiçarás. No texto de Tiago, irmãos, a palavra de Deus vai falar sobre a nossa vida comunitária. A vida em comunidade é uma vida de esforço, de amor. E ele diz que o início e o princípio de todas as guerras e contendas que há entre nós é causada pela nossa cobiça. Queremos ser o centro das nossas relações. Não é essa a causa das brigas no seu relacionamento conjugal? Não é essa a causa das suas brigas em relação aos seus filhos? É que você de alguma forma quer ser o centro? E muitas vezes você esqueceu de colocar Cristo no centro. Mesmo que você tenha razão para exortar o seu filho em alguma coisa, mesmo que você tenha razão de exortar o seu marido, a sua esposa em alguma coisa, ainda assim você não se satisfaz com a exortação piedosa, mansa. Você quer ficar insatisfeito porque você quer estar no centro. A sua cobiça, o seu desejo mal. Não é assim na igreja? Não é essa a razão pelo qual nós nos permitimos sentir tanto desprezo por algumas pessoas? Nossa, aquela pessoa não falou comigo na igreja, então no próximo domingo eu também não vou falar. Não é a cobiça no nosso coração? O desejo de ser amado e não de amar? Mas irmãos, nós já fomos completamente aceitos por Cristo, já fomos amados, e agora precisamos nos exercitar no amor, no transbordo desse amor. Vocês estão entendendo isso? Sim? Imagine esse corpo vivendo com cada parte em cada lugar. Os discípulos dizendo: Senhor Jesus, podemos fazer home office? Vamos te seguir, mas eu continuo daqui, você dali, Judas vai lá para outro lugar. É claro que em algum momento eles se separam para cumprir uma missão.
o evangelismo da missão dos 70, como diz o evangelho, sair de 2 em 2 para pregar em todo o território de Israel, mas depois eles voltam, se ajuntam novamente, se congregam novamente para serem fortalecidos no Mestre. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, nós precisamos nos considerar também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, irmãos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Vocês completam? Até o fim. Que música infantil maravilhosa, não é? E como é fácil de aprender. Veja que maravilha. O evangelho, ele não se esgota. Você pode ser um teólogo que passa anos e anos a fio, estudando horas e horas, e você nunca vai esgotar o conhecimento do Senhor. E ao mesmo tempo, esse evangelho é apresentado da forma mais simples para uma criança, ou até mesmo para um leigo, ou para uma pessoa que não tem muito estudo, e ele consegue crer nesse evangelho. Esse é o paradoxo maravilhoso da graça de Deus. O chamado de Deus é para que nós possamos nos estimular uns aos outros. Irmãos, não existe estímulo, entenda o que eu quero dizer agora, não existe estímulo sem conversas difíceis. Você consegue estimular o seu cônjuge a corrigir alguns padrões, ou o seu filho a corrigir alguns comportamentos, ou o coração desalinhado com Deus, sem ter uma conversa franca, às vezes uma conversa um pouco mais dura, mais firme? Não tem como. Assim é na igreja também. Tem gente que quer vir para a igreja e não quer ter conversas assim, nunca vai crescer. Vai ser como um tolo, que odeia a repreensão. Mas o sábio ama a repreensão, queridos. O sábio ama o repreensor. Esse é o sábio. Meu desejo, o desejo da palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração, aqui como membros da igreja que está em Recife, ou como frequentadores, é que sejamos maduros em Deus, ávidos pelas exortações que nos corrigem para a excelência em Cristo. Atos capítulo 2, 46 diz que diariamente os apóstolos e discípulos ali perseveravam, irmãos, isso tem a ver com esforço, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Alegria é uma marca do fruto do Espírito. E muitas vezes estamos na igreja alimentando em nossos corações a cobiça que motiva tristezas e mais tristezas, decepções e mais decepções com outras pessoas. Como assim? Não queremos ser alvo da decepção de ninguém, mas tão logo alguém pisa no nosso calo, na nossa vida comunitária, você já pensa em trocar de igreja. Ou você já pensa que talvez não seja tão razoável continuar se relacionando com aquela pessoa naquele PG, ao invés de resolver aquele conflito, ao invés de ter uma boa consciência. Você lembra? Precisamos purificar a nossa consciência precisamos purificar a nós mesmos da má consciência, não é assim? Precisamos adquirir uma boa consciência. Qual é a boa consciência, se não aquela que considera positivamente aquilo que o outro fez? Alguém atentou contra você? Alguém agiu mal contra você? Considere e dê o benefício da dúvida, querido. Não macule a pessoa nas suas intenções. Você não governa sobre a intenção da pessoa. Se ela fez algo de errado com você na igreja, ou num PG, ou numa relação mais íntima, basta comer um quilo de sal que você vai ver que tem farpas. É assim ou não? Você tem se relacionado com alguém e você acha que aquela pessoa é perfeita, é porque você não comeu um quilo de sal. É assim que as pessoas falam. Vai conviver com aquela pessoa? Vai ter desafios. Vão ter opiniões divergentes, tá tudo bem, vocês conseguem se respeitar? Ótimo. Mas vai ter momentos que vai ter, de repente, uma farpa ou outra. Vai haver uma contenda, então deve haver arrependimento e perdão, reconciliação, sim. E digamos que isso aconteceu com você. E rapidamente você se apressa a se ofender o máximo possível e a considerar que aquela pessoa fez algo intencionalmente contra você. Isso é fruto de uma mente que tem a má consciência. Isso é fruto de uma mente que está, então, me permita aqui, dominada pelos desejos carnais, pela cobiça e não pelo amor. O chamado de Deus para a sua maturidade é para que você considere o outro em superior medida. Então pense, irmão, talvez aquele querido que fez alguma coisa errada contra você tenha tido alguma motivação positiva para fazer aquilo. De repente ele nem sabe que ele fez algo de errado com você, então você dá ter a oportunidade de conversar. Olha, naquele dia você agiu dessa forma, me magoou um pouco, mexeu comigo. Isso acontece do cônjuge com outro, pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãos, e no ambiente da igreja eclesiástica também, queridos. Gente madura senta e conversa. Gente madura não fica maculando a pessoa horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, para depois chegar a algum tipo de conclusão. Você tem que dar a oportunidade para o irmão se reconciliar com você, dar a oportunidade para o irmão melhorar e corrigir algum tipo de comportamento que ele fez, ou que ele falou que não te agradou, que não foi legal. Às vezes é uma brincadeira, que para a pessoa, a tolerância dela é um pouco maior que a sua.
E ela foi lá, de forma inconveniente, talvez, brincou e te magoou aquilo. E você nunca fala para ela. Aí ela nunca vai melhorar. Você vai continuar amargurado. Sem conceder perdão e sem conceder a graça da outra pessoa ser aperfeiçoada em Cristo. Não é assim que pessoas maduras fazem. O chamado de ser igreja é para que nessa congregação, Cristo, possamos estar unidos. E esse é o motivo, infelizmente, que muitas pessoas deixam a igreja de Cristo. Como é que elas esperam perfeição se elas mesmas não são perfeitas? E se o próprio Deus nos chamou a essa responsabilização, nós vamos passar aqui no panorama dessa pregação sobre 7 evidências de uma igreja bíblica, queridos. 7 evidências, no mínimo. Não estou dizendo que não existam mais evidências importantes, mas eu listei aqui 7. Dessas 7 evidências, nós somos responsáveis por basicamente todas elas. Se você congrega aqui na ICR ou na igreja que está em aldeia, se você congrega numa igreja bíblica, glória a Deus por isso. Se você congrega em outra igreja, você tem a responsabilidade de tentar ajudar essa igreja a ser bíblica, operosa, viver a vida frutífera que Deus chamou a viver. Então, a resposta não é a imaturidade. A resposta não é a sua consciência má, condenando a pessoa por algo que ela fez, que você acha que ela fez. Não é assim. A raiz de amargura no nosso coração brota exatamente disso. É a nossa cobiça por ser o centro de ser amado, é a idolatria de nós mesmos, que coloca a outra pessoa como a grande vilã da nossa existência. Então agora eu preciso me afastar. Pior, irmãos, nas redes sociais estamos cheios, permeados de pessoas que falam assim. Eu nunca vi um discurso mais diabólico que esse. Eles dizem, você precisa se afastar de pessoas tóxicas. Como é fácil, né, a gente conceber que a outra pessoa é tóxica. Eu odeio essa palavra, irmãos, eu odeio essa palavra. Eu não estou dizendo que não existam pessoas realmente intencionadas em prejudicar a sua vida, mas eu quero dizer para você, pela graça comum, embora creiamos na depravação do homem, embora sejamos todos pecadores miseráveis, eu quero dizer para você, é muito improvável que exista alguém nesse exato momento, calculando milimetricamente as ações para durante a semana prejudicar a sua vida. É muito improvável que isso aconteça. Talvez existam, tá? Existem isso? Sim, claro que existe. A gente não é ingênuo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe aquela frase porta de caminhão que diz assim, não me inveje, trabalhe? Não me inveje, trabalhe. Essa é a frase do cara imaturo. Ele acha que alguém está invejando ele, irmãos. Ele acha que as pessoas estão se preocupando. Ele realmente acha que ele é o centro. As pessoas na vizinhança dele estão se preocupando com o fato dele ter um carro. Não me inveje, trabalhe. Olha o carro que eu tenho. O cara tem um Gol lá, 2005, está tudo certo. Não tem nada errado. Mas ele realmente acha que as pessoas estão invejando ele. Esse é o cara egocêntrico, imaturo. Ele realmente acha que ele é o centro do universo. Não, irmãos. A maioria das pessoas, mesmo aquelas pecadoras não redimidas pela graça de Cristo, aquelas que não estão na igreja, não, elas não querem prejudicar você intencionalmente. Olha para a BRT. Você sabe aquela faixa de trânsito que é reservada para os ônibus? Ali tem crentes e descrentes. Olha quantas pessoas não estão na BRT. A maioria realmente fica no trânsito. O estímulo da multa talvez seja suficiente para que algumas pessoas, moralmente falando, pensem, vou continuar aqui na BRT. Eu me sinto super tentado. Super tentado. Mas quando eu olho, eu penso assim, aqui, nesse trânsito, tem pessoas não crentes, que estão nesse trânsito, e eu que crente, eu quero sair. Você está entendendo, não? Pela graça comum, Deus concedeu que algumas pessoas tivessem, sim, alguma ética. Então, irmão, só para você parar um pouco e pensar, você não é o centro do universo. Não, irmãos, o discurso diabólico de que você tem que se afastar de pessoas tóxicas, cuidado com a sua régua. Ela está rápida demais em apontar quem é tóxico. Tem gente falando que o marido é tóxico, a esposa é tóxica, aí quer sair do relacionamento, porque aprendeu com um coach, aprendeu com esses palestrantes de internet, que nós não vamos prosperar se estivermos num relacionamento tóxico. Jesus conviveu 3 anos com Judas, irmãozinho. 3 anos. E ainda deixou ele como responsável pela bolsa, tesoureiro, viu? A função de Marcinho. O dinheiro caía nele. Jesus sabia, ninguém sabia, mas Jesus sabia que ele roubava, e deixou ele lá, e conviveu com ele, e deu missões, sim ou não? Aí você está apressado, querendo sair de um relacionamento, porque minha mãe é tóxica, eu não quero mais falar com minha mãe, pelo amor de Deus, não, porque meu irmão é tóxico demais, não quero mais falar, e acabou o amor, esfriou o amor, que relacionamento fácil, líquido, não é esse o chamado para sermos igreja. O nosso amor tem que ser perseverante, irmãos. 1 Pedro vai dizer que nós precisamos amar com intensidade uns aos outros. O que é que significa isso no seu dicionário? O que é um amor intenso? O que é um amor ardente para você? Para mim significa entrega total. Para você sim?
Nós temos orado por tantas coisas, irmãos, aqui na igreja. Mas eu fico me perguntando, você tem orado em casa para amar mais as pessoas? Se a palavra de Deus diz que tem um dom que não acaba, um dom que é supremo, que vai existir por toda a eternidade, irmãos. Você tem orado para que você viva esse dom nessa terra? Desfrute das graças e do gozo eterno em Cristo? Sim. Você tem desfrutado disso? Você tem orado para que Deus de fato alerte o seu coração, para que você acorde e ame? Isso tem acontecido com você? Eu sei que essa oração é perigosa, tá? Se você orar com fé, ela é perigosa. Vai custar tudo para você. Vai custar. Mas que delícia, porque é isso que Deus quer para nós. Sim ou não? Esse não é o chamado do Senhor? Não foi isso que os apóstolos viveram? Sabe como é que eu me sinto às vezes? Como se fosse aqueles que estão no grupo de Jesus. Mas a gente está longe e se satisfaz em estar longe. Irmãos, quando a gente olha para o relacionamento dos apóstolos, você não quer ter o relacionamento que Pedro, Tiago e João tinham com Jesus, não? Os mais íntimos. Todo mundo quer ser Maria e não Marta, não é? Mas a gente não está fazendo como Maria. A gente deixa Jesus assim, ó. Lá, eu estou aqui, estou no grupo, tá? Estou no grupo. Estou no grupo, estou de boa, estou salvo, estou entrando no céu. Pela fé em Cristo Jesus, ok. Mas parece que a gente não está vivendo na intensidade que Deus quer. É como se você visse uma pessoa maravilhosa, cheia de potencial, que está jogando todo esse potencial fora. Por medo, talvez. E medo de amar, irmãos. Isso bloqueia você. Eu quero te fazer uma pergunta. O quanto se economizar no amor te deu benefícios? O quanto? Te protegeu de algumas frustrações? E quem disse que essa é a lição da vida? Quem disse que o objetivo final da sua existência é se proteger de frustrações? Não, meu coração já se machucou muito. E quem disse que ele não pode se machucar um pouco mais? E o coração de Cristo? Não é o nosso modelo? E quem disse que os propósitos dessas, talvez, mágoas e machucados em seu coração não seja algo de Deus para cooperar com o seu bem e te aperfeiçoar? Por que não, irmãos? Somos rápidos em nos blindar. Não estamos no Rio de Janeiro, não precisa andar no carro blindado do amor, não. Abre com as janelas abertas. Ama, serve. Eu não estou fazendo uma aplicação direta para o carro, não, tá? Aqui em Recife também já tem que andar com janela fechada, tá bom? É uma metáfora. Vocês entenderam isso, né? É uma metáfora. O carro do seu coração. Janelas abertas. Compartilhar. Servir. Amar. Amém? Eles estavam no templo, desejando estar juntos. Eu fico me perguntando, o que é que os apóstolos mais desejavam se não estar com Jesus? Se não estar entre os próprios apóstolos, o time dos 12. E os agregados, aqueles que se chegavam junto com os 12 ali, que eram as mulheres, Maria Madalena, Susana, e todas as outras mulheres que serviam a Jesus. Como discípulas de alguma forma. Não eram apóstolas, mas eram discípulas de Jesus. Seguidoras de Jesus. Obrigado, Lozinho. Deixa eu ver se tem aqui. Parece que tem uma sacolinha aqui. Se você puder levar isso. Obrigado. Irmãos, que chamado maravilhoso. Se o nosso chamado não for esse, irmãos, o que mais seria? Amar uns aos outros. Desfrutarmos desse amor. Nos desgastarmos nesse amor. Não em si mesmados, não em nós mesmos, mas desejando ir ao templo, ir de casa em casa, ter comunhão, discipulado, serviço, para ouvir a palavra do nosso Deus. Se questione, você tem desejado, irmão, aprender mais do Senhor? Tem desejado ardentemente esse néctar, o leite espiritual, o alimento sólido da palavra? Você tem desejado isso? Se questione sobre esse assunto, por favor. Essa não é uma das evidências que você é salvo? A evidência que você quer conhecer mais sobre Deus, mais sobre o Senhor, e quer estar mais intimamente ligado a Ele, buscando a sua presença, com outros irmãos que também estão buscando isso, e agregar mais outras pessoas a essa busca. Não é isso, irmãos? Quantos estamos cansados de buscar a presença muitas vezes? Cansados de vir à igreja, ou nos achegamos à igreja, e não temos expectativa nenhuma da palavra que vai ser ministrada. Ah, legal, Marcos Paulo vai pregar. Ah, legal, Jambo. Ótimo, Jefferson, muito bom. Gabriel hoje. Gabriel, legal. Vai ser bom. E não temos expectativa de ouvir a voz de Deus, transformando os nossos corações, nos dando corações de carne pulsantes. A igreja é o corpo vivo, irmãos. Não é um amontoado de partes isoladas. E um membro fora do corpo sempre está morto. Vai necrosar, não é assim? Você torou o dedo lá fazendo atividade manual aqui na obra. Torou o dedo, o que você faz? Coloca no gelo,
corre lá pro, não sei qual hospital. E aí, João, qual é o hospital que a gente levaria? Mais rápido. Restauração, E ali o médico vai tentar ligar novamente a parada. Mas deixa ele fora do gelo, chuta ele para longe, ele vai necrosar. Vai estar ali o seu dedinho ali no cantinho da sala, do salão, até chegar no lixo, necrosou. O membro fora do corpo perece, apodrece, morre. John Wesley fala isso. Eu nunca vi um cristão, meu irmão, prosperar longe da igreja. Tem gente que tem uma crise com a institucionalização da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, irmão. Nós nos reunimos num espaço para cultuar a Deus não apenas dominicalmente, mas para ser de fato comunidade. Qual é a sua crise com isso? Você tem crise com aquilo que a palavra de Deus chama de corpo, de igreja? Eu sempre gosto de pensar, se eu tenho alguma crise com os termos que Deus usa na palavra, tem algo de errado em mim. Tem algo de errado na minha consciência, a minha mente não é de Cristo. Ame a igreja do Senhor. Seja o corpo de Cristo, não é assim? A brasa ao longe da fogueira vai fazer o quê? Vai se apagar. Não vai servir mais para nada, não é? Assim nós precisamos estar o tempo inteiro nas chamas da palavra do nosso Deus e da comunhão do corpo. A igreja é um corpo e uma família, irmãos. Se você está em Cristo, você faz parte do corpo. Você não é o corpo sozinho, nós estamos cansados de falar sobre isso e ouvir sobre isso. Mas é bom repetir isso aos nossos corações diariamente, para entendermos que a vida é comunitária. Nos céus, o que você vai desfrutar? Do amor e da busca do conhecimento de um Deus eterno. Vamos passar a eternidade conhecendo mais sobre esse Deus infinito e não vamos esgotá-lo. E vamos passar a eternidade, adivinha, fazendo o quê? Amando os irmãos. Ou você acha que você vai entrar numa cápsula, imagina aqueles filmes futuristas, e isoladamente você vai ter, uma conexão, um cordão umbilical com Deus, e você vai se relacionar isoladamente com Ele. Claro não, nada mais longe do que isso. Isso está longe da verdade. Nos céus teremos comunhão perfeita, irmãos. Amor uns pelos outros. E quando Deus te chama ao amor, Ele está te dando o desfrute prévio dessa glória eterna. Você tem desejado isso? Amar. Spurgeon certa vez disse, a igreja não é perfeita, mas mesmo assim é o lugar que Deus escolheu para nutrir e sustentar o seu povo. É a sua igreja, é a sua noiva. Como você pode dizer que ama o noivo e odeia a sua noiva? Já pensou, Jambo? Alguém dizer para você que te ama e odeia a carninha? Está longe, está repreendido em nome de Jesus, está não? Não posso ter comunhão com essa pessoa. Como eu vou ter comunhão com uma pessoa que diz que odeia minha esposa? Como eu posso ter comunhão com alguém? Você lembra de uma artista famosa, num podcast, há algum tempo atrás, que ela disse que ela ama Jesus, ela gosta de Jesus, só não gosta do seu fã-clube, só não gosta da igreja. Então ela não entendeu nada, querido. Ela realmente está longe. Ela não foi nutrida na palavra. E ela falou uma coisa muito perigosa. E o poder de influência que ela tem realmente, ela distancia muitos. A igreja não é perfeita porque é feita por nós imperfeitos. 1 João 2,9 diz, aquele que diz estar na luz odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Romanos 12, 4 a 5 diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Cristãos regenerados amam a igreja, se envolvem com a igreja, servem a igreja e são pastoreados na igreja. E também discipulam outras pessoas. As reuniões de casa em casa, irmãos, e no dia do Senhor. A igreja primitiva, queridos, vivia a fé em dois ambientes importantes. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Atos 2,46. Diariamente, perseveravam no templo e de casa em casa. Então, que graça de Deus que nós temos uma igreja que também tem comunhão durante a semana nos PGs, sim ou não? E a gente sempre fala, encontra um PG para chamar de seu. Que bênção, irmãos, tem sido o exercício do PG. Essa terça-feira agora eu tenho um grande desafio. É o aniversário de 50 anos da minha madrasta. E eu realmente preciso estar presente. E ao mesmo tempo é o dia do PG. E eu sou líder do PG. Talvez fosse fácil eu dizer assim, não vou porque eu tenho esse compromisso familiar. Certamente é um compromisso importante. Mas justamente por não ser líder, de repente, eu me esquivaria do PG. Mas, irmãos, eu tenho um compromisso com os irmãos. Além de ser líder, eu tenho um compromisso com aquele PG. Eu quero me esforçar para estar nesses dois ambientes. E eu vou estar nesses dois ambientes. Não no mesmo tempo. Ainda não consegui fazer isso. Mas pela graça de Deus, vou chegar um pouco mais cedo. Vou me planejar. Vou desfrutar um tempo ali no aniversário dela. Depois vou sair. E vou para o PG celebrar com os irmãos.
cultuar o Senhor, cantar louvores, orar uns pelos outros, compartilhar motivos, ministrar a palavra, ouvir e aprender mais do Senhor. Que graça, irmãos, eu não quero deixar isso. Você quer deixar isso tão apressadamente, tão rapidamente? Está um resfriado, não vou PG hoje. Nossa, passou um vento frio aqui, não vou para a igreja hoje. É o preguiçoso, que não prospera na fé. Isso nos ensina que o culto público, o ajuntamento solene e a comunhão nas casas, a vida diária de fé, andam juntos, queridos, juntos. Negligenciar a comunhão é enfraquecer o corpo de Cristo. Negligenciar o culto público é desobedecer a Cristo. Ambos são essenciais para a nossa vida. Leve essa frase com você, eu tenho levado desde o dia que eu ouvi pela primeira vez. Eu nunca vi um cristão prosperar longe da igreja. Não vai. Quais são as marcas, queridos, de uma igreja bíblica? E nós temos responsabilidade sobre isso. A primeira marca importante é a pregação fiel da palavra de Deus. A igreja que você tem congregado e servido, de alguma forma, tem se juntado, tem pregado a palavra fielmente. 2 Timóteo 4, versículo 2 diz: prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade de doutrina. Imagina Paulo, o velho, falando isso para um jovem Timóteo, pastor da igreja, o qual ele mesmo diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo. Então ele era jovem mesmo. E talvez existisse essa propensão, essa inclinação dos irmãos da igreja em Éfeso, menosprezarem Timóteo como pastor, porque ele era muito jovem. E ele diz: Timóteo, você não só vai ter coragem e ousadia para saber que ninguém deve desprezar a tua mocidade, como também você vai repreender, exortar, corrigir. Que difícil, que missão difícil para um pastor. Você acha que o pastor não fica assim: meu Deus, eu tenho que corrigir aquele irmão, o comportamento dele foi tão inadequado naquele momento, e ele precisa crescer em Cristo. Nossa, então os filhos daquele irmão estão de alguma forma vivendo um desafio no culto, eles não aprenderam ainda a reverência, e eu sei que tem uma fase, tem uma curva ali de aprendizado, mas eu acho que eu preciso exortar esse irmão. Você acha que o pastor não fica em crise para fazer isso? Você não acha que ele pensa: nossa, como é que eu vou usar as melhores palavras? E ele precisa ser sábio, obviamente, ele precisa ser manso, longânimo, obviamente, paciente. Mas ele precisa exortar, isso é um grande desafio. Se o seu pastor chegou para exortar você, querido, ame a repreensão, ame a exortação. Afinal, para ele chegar até você, é provável que ele tenha passado algumas horas em oração diante do Senhor, pedindo a compreensão do mestre e a sua sabedoria, e pedindo para que Deus tranquilizasse o seu coração e preparasse você para receber essa exortação em Cristo. E alguns tantos se ofendem rapidamente. O chamado é para a pregação da palavra fiel. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que toda escritura é inspirada por Deus, útil para um ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É isso que cumpre o púlpito que prega a palavra fielmente. João 5,39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, irmãos, a palavra de Deus precisa ser ministrada numa igreja bíblica. A segunda evidência de uma igreja bíblica, e eu realmente percebo a ICR caminhando nessa direção. Obviamente nós não somos perfeitos, mas eu percebo ela caminhando nessa direção dos 7 passos, dessas 7 evidências. O segundo é a administração dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Eu louvo a Deus que essa igreja tem uma consciência bíblica de que o sacramento da Santa Ceia deve ser ministrado dominicalmente. É dominicalmente, a observância dos apóstolos da ceia do Senhor era todos os domingos, irmãos, todo primeiro dia de semana. E que graça de Deus, podemos ter esse momento solene de desfrute da comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo e com os irmãos a partir de cada domingo. E também o batismo, irmãos, o exercício do batismo sendo ministrado de forma tão bíblica, tão neotestamentária quanto aqui na igreja, tem sido abençoador. Mas a administração dos sacramentos, batismo e ceia, é importantíssimo e é uma das evidências de uma igreja bíblica. A terceira evidência de uma igreja bíblica, e essa é certamente desafiadora, e infelizmente tantas igrejas abandonaram essa prática, queridos, que é a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica nada mais é do que o conjunto de pastores e presbíteros da igreja disciplinando um membro faltoso por algum tipo de pecado, seja conhecido ou não, mas geralmente pecados mais marcantes, porque todos os pecados são dignos do inferno.
todos os pecados têm uma dívida eterna para com Deus, mas sim, existem pecados mais sérios e mais profundos, obviamente, com consequências mais desastrosas. Foi isso que Paulo ensinou na carta em 1 Coríntios. Quando ele ensina para a igreja de Corinto que eles estavam fazendo algo errado, permitindo que um jovem tivesse relações com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, dentro da igreja, e ainda tivesse comunhão com a igreja, comunhão no corpo. E Paulo diz, vocês são falsos, vocês estão agindo mal. É muito sério o que vocês estão fazendo. Vocês precisam repreender esse jovem, corrigi-lo. E é o que tudo indicava, a prática era tão recorrente há tanto tempo, sem arrependimento, que Paulo faz a última das consequências de uma disciplina bíblica, que é a excomunhão. Ou seja, Paulo diz para os presbíteros de Corinto, ali na Caia, na Grécia, e diz para abandonar esse jovem a Satanás. Essa é a excomunhão. É o último exercício disciplinar, com o fim de ele, pelo menos, ter a esperança de voltar a Cristo. O que é que ele não pode? Caminhar no mundo e caminhar na igreja. Meu irmão, me permita, se no púlpito da igreja, ou nas decisões disciplinares, as decisões de conselho, os pastores não prezam pela piedade e pela santidade, tem algo errado nessa igreja. Eu sei que muitas vezes nós batizamos irmãos que têm uma fé, professa em Cristo e dizem assim, eu quero crer em Jesus. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, isso é suficiente para te batizar. Amém. Mas agora você precisa caminhar de forma coerente com isso. Precisa ser discipulado, ensinado na palavra, como se anda em santidade. Bênção. Mas você agora foi batizado em Cristo, professou ser uma nova criatura e continua deitando com a sua namorada e fazendo sexo com ela, me desculpa, você precisa ser disciplinado em amor, para que a sua alma não seja lançada no inferno com aquele pecado. Você está entendendo isso? O chamado de Deus é claro. O zelo é para que todos sejamos santos. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas precisamos caminhar juntos. Eu não estou dizendo que o faltoso, o irmão que está fazendo sexo de repente com a namorada, ele está num pecado, entendo o que eu quero dizer, terrível, a ponto de que ele vai ser afastado imediatamente da igreja. Você começa com as medidas disciplinares iniciais. Conversas, exortações, se afasta um pouco, não fica mais sozinhos, vamos acompanhar. E aí o pecado continua, você vai avançando nas disciplinas, até que se é quanto mais, até que se a pessoa realmente quer persistir no pecado, ela está dizendo assim, eu não quero Cristo, eu quero o pecado, eu quero desfrutar desse prazer carnal, que ele deveria abandonar. Ok? E aí você diz, você vai ser entregue a Satanás, você vai sair do corpo da igreja. Entenda que o exercício jurídico não é, eu vou proibir o irmão de entrar aqui no templo, não é isso. Mesmo excomungado, ou seja, longe do corpo de Cristo, ele pode continuar vindo às reuniões. Mas ele não é corpo de Cristo mais. É isso que Jesus fala em Mateus capítulo 18, que quando vocês assinarem algo na terra, será assinado nos céus. Ele está se referindo ao conselho de pastores que tomam a decisão. Esse jovem Corinto, queridos, ele volta depois, na segunda carta, e ele está completamente arrependido, foi entregue a Satanás, saiu do corpo e disse, eu quero Cristo. Ele volta arrependido, e a igreja não tinha maturidade, eles não tinham ainda a carta de 2 Coríntios, e eles pensam, não, você pecou de forma terrível, não tem mais perdão para você. E aí Paulo diz, não, aceitem-no de volta, existe perdão e graça, salvação para aqueles que se arrependem, voltem, reintegrem ele no corpo. Ele não se arrependeu plenamente? Ele agora é corpo, amem-no. Não tem mais aquele olhazinho assim de lado, aquele cara que pecou daquele jeito, lembra? Não, está liquidado, está quitado, a dívida foi paga, ele está perdoado. Vocês entendem, irmãos? O exercício da disciplina bíblica e eclesiástica é fundamental para uma igreja saudável. Eu já vi algumas igrejas sérias que infelizmente não tomaram decisões disciplinares porque ficaram com medo do dízimo do irmão e ir embora. Meus irmãos, precisamos considerar a viúva pobre, sim ou não? A oferta que importa para o Senhor é a oferta do coração, queridos. Se você tem compromisso aqui, a gente tem compromisso do templo, e tem algum irmão que contribui com metade do dízimo da igreja, se você exortar esse irmão num pecado que ele está fazendo, e ele se ofender a ponto de deixar a igreja, meu querido, era exatamente o que Deus queria para você, para a sua igreja. Porque eu espero que esse irmão seja saudável, piedoso, a ponto de entender que as exortações são para o bem dele, e não para ele sair da igreja. Vocês estão entendendo isso? Não podemos ter medo. A evidência bíblica de uma igreja realmente cristã também passa pela disciplina de seus membros para o bem. Em última análise, irmãos, todos nós, de alguma forma, somos medidos por essa disciplina e podemos ser disciplinados. Isso é para o nosso bem. Portanto, membros da igreja,
e tomei aqui a liderança, que pode ser disciplinada por algum tipo de pecado, nós precisamos amar a disciplina. Amar a disciplina que vem do Senhor. Se por algum tempo você vai ser afastado de algum ministério porque você está amando algum tipo de pecado e está praticando ele, até que você seja reconciliado novamente com Cristo, que você deixe esse ministério e piedosamente deseje a sua volta a partir do momento que você deixou, por uma decisão pastoral ou por uma decisão do conselho da igreja. Irmãos, isso é cuidado com a gente. É um pai que disciplina o seu filho, é o que ama. A quarta evidência de uma igreja bíblica é a liderança piedosa, queridos. 1 Pedro 5, de 1 a 4 diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, ou seja, com interesses lascivos pelo dinheiro, pela avareza, que é um Deus falso, mas pastoreai de boa vontade. Ou seja, se você não ganha nada com isso, pastoreai. Se você ganha alguma coisa com isso, não deseje mais frutos financeiros. Não pastorei como dominadores dos que foram confiados a vocês. Ou seja, não é autoritarismo. Antes, tornem-se vocês mesmos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, ele está se referindo a Cristo, recebereis então a imarcessível coroa da glória. Olha o recado para os presbíteros e pastores. O chamado é para que sejamos piedosos, lideranças fiéis, uma prática de vida santa, ainda que sejamos pecadores, irmãos, e somos muito piores do que vocês pensam, mas ainda assim quebrantados, os primeiros a sermos corrigidos, os primeiros a levantarmos as nossas orações a Deus. Precisamos ser assim. O chamado de Deus é para que a liderança de uma igreja bíblica seja piedosa. Então, ore pela sua liderança, interceda, pergunte, de alguma forma, entenda o que eu vou falar aqui, não de forma exagerada, mas entenda, uma aplicação disso que eu vou falar. Pastoreie os seus pastores. Em que sentido? Se preocupando com eles, investigando a vida deles, no sentido bom da palavra, um cuidado com seus pastores, um amor com seus pastores. Nós estamos certamente com saudade do pastor Bruno, do Luciene, mas será que podemos hoje, de repente hoje à noite, veja que mensagem carinhosa seria para eles, virarmos, pegarmos o nosso WhatsApp, cada um aqui, e dizemos: estou com saudade de vocês, vocês estão bem, vocês estão fazendo falta. As mulheres de repente vão mandar para a Luciene, os homens podem pegar o celular do pastor Bruno e falar isso. Veja que graça maravilhosa sobre a vida deles. Eles vão ser derramados e inundados por um amor maravilhoso hoje à noite. Você pode fazer isso com o seu celular, com o seu WhatsApp. Certamente precisamos orar para que os nossos líderes sejam piedosos e continuem sendo, e exortá-los e corrigi-los também quando eles falharem. E nós, de alguma forma, líderes, precisamos ser também, apesar de sermos chamados por Deus a buscarmos a irrepreensão, ou seja, não sermos passíveis de repreensão, ainda assim somos pecadores e vamos ser repreensíveis em algumas coisas. E naquilo que sejamos repreensíveis, você, como membro da igreja, amorosamente, você pode procurar e dizer: meu pastor não é perfeito mesmo não, pastorzão, isso aqui não foi legal, isso aqui você pode corrigir da próxima vez, vamos caminhar junto, te amo, vamos. E a pessoa que está aqui na liderança precisa ser humilde para dizer: poxa, eu realmente errei, me perdoe, vamos corrigir isso, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua exortação. Isso é piedade cristã. A quinta marca, a quinta evidência, a grande comissão, o evangelismo e discipulado. O chamado de Deus não foi para que nós pregássemos o evangelho, irmãos. A pregação do evangelho precisa estar nos nossos lábios. Irmãos, conspirem para pregar o evangelho nos seus trabalhos, na rua, na parada de ônibus, no próprio ônibus, no táxi, no Uber. Conspirem para evangelizar, falar do nosso mestre, do Messias. Não apenas chamar para o concílio masculino, mas falar de Jesus mesmo. Também chama para o concílio, né? Irmãos, nós precisamos cumprir essa grande comissão. O nosso chamado não foi tríade: santificação pessoal, evangelismo, cuidado com os mais necessitados, não é isso? Tiago não fala que a verdadeira religião é manter-se incontaminado do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. Então somos chamados a mantermos o nosso coração incontaminado do mundo, santidade, vida com Deus. Somos chamados por Deus a evangelizar, falar de Jesus, desse amor, oferecer graça e perdão para aqueles que estão perdidos, um caminho em Cristo. E somos chamados por Deus para
cuidarmos dos mais necessitados, órfãos e viúvas. Então a grande comissão é uma marca da igreja cristã. É uma marca daquilo que nós como comunidade precisamos fazer e nos mover. E me permita, não espere a sua igreja preparar uma programação da Vibe, que é maravilhoso isso, mas os Pablo e Nádio fazem. Vai fazer uma programação, um evangelismo, a gente vai fazer um avanço missionário em alguma localidade. Estou esperando lá em Aldeia, estou esperando lá em Camaragibe, vai ser bênção. A gente vai para o centro, a gente vai para a praça, vai fazer um auê, vai fazer um movimento, evangelizar, falar de Jesus, fazer um louvorzão ali na praça de Camaragibe, vai ser bênção. Mas não espere a sua igreja fazer isso. Mova-se. Que a sua oração ao acordar seja: Senhor, me permite falar de Jesus, do teu amor para uma pessoa hoje. E conspire para isso, querido. É você que é membro do corpo de Cristo que precisa evangelizar, entenda. É você que é membro do corpo de Cristo que precisa discipular pessoas, entenda. Mais do que a sua igreja fazendo discipulado e evangelismo coletivamente, você individualmente prova que a sua igreja é bíblica se você evangeliza. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Sexta e penúltima marca: o amor, a comunhão, o serviço. João 13, 35. Só esse versículo para a gente entender isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Eu tenho sido inundado de amor por essa igreja desde o momento que eu cheguei, desde o momento do cursilho. O cursilho é uma grande ferramenta de amor, irmãos. Não é? Evangelismo, amor e doutrina. Que graça de Deus. E como é bom, irmãos, compartilhar desse amor com vocês. Me permita, eu me sinto muito amado aqui. Eu me sinto muito amado, a minha família se sente muito amada. E eu quero que você se sinta muito amado por nós também. Nós precisamos viver essa comunhão. Essa é a marca de que nós somos igreja. É o amor, irmãos. Eu já me desgastei um pouco nesse tema, logo no começo da introdução da pregação. Então, eu vou acelerar aqui. A sétima e última marca e evidência: uma vida de oração e dependência do Espírito. Entenda o que eu quero dizer. Não espere a sua igreja iniciar uma reunião de oração todos os dias de manhã às 5 horas da manhã. Tem igrejas que fazem isso, é maravilhoso. Não espere a sua igreja iniciar um encontro na semana para fazer oração, um encontro por mês. Seria abençoador que fizéssemos. Por favor, se você tem isso no coração, se Deus tem te impelido a isso, chamar as pessoas da igreja a orar, por favor, de repente se levante. Coloque-se diante do pastor Bruno, do conselho, e diga: pastor, eu estava pensando nisso, eu posso encabeçar isso, eu posso tomar essa diretriz. Não é mais trabalho para vocês não, eu quero tomar conta desse ministério aqui de oração, eu quero fazer isso. Glória a Deus, louvado seja Deus. Precisamos de membros dispostos a servir no corpo, com seus dons e talentos, com aquilo que Deus tem mais chamado os seus corações a queimar. Amém, irmãos? Mas a vida de oração da igreja é uma vida comunitária e também uma vida de casa em casa, nos seus lares. Você tem vivido uma vida de oração em seu lar? Você tem vivido uma vida de oração com o seu cônjuge, com os seus filhos? Seus filhos veem você orando? Você tem vivido uma vida de oração pela igreja, por cada membro, por cada pessoa do seu PG? Você tem lembrado de orar pelos motivos de oração do PG? Não tem uma listinha de oração de cada PG? Não tem? Seu PG tem isso? Se não tem, começa. Não reclama do líder que nunca fez, não. Gente imatura faz assim: e no meu PG não tem. Já olha para o líder e diz assim: né, no meu PG não tem momento de oração, não tem momento de compartilhar motivo. Não, meu amigo, comece você, líder, vamos fazer um momento, uma rodada de oração. O que você acha? 2 ou 3, para não tomar muito tempo de repente. Vamos listar aqui os motivos de oração, cada um tem motivos. Vamos listar isso no grupo do WhatsApp. Bênção, maduro. Pessoa madura é bom demais, gente. É isso que Deus quer que a gente seja, maduro, amadurecido, aperfeiçoado nele, amante do bem, boa consciência. Então, irmãos, o chamado de Deus é para uma vida de oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito Santo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Colossenses 4, 2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 2 Crônicas 7, 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, precisamos ser uma igreja de oração. Tem alguns pontos aqui que você observa como igreja,
e o seu próprio coração e diz, está faltando eu fazer isso aqui, ó. Está faltando eu buscar mais isso aqui. Você se sentiu assim durante esse 7? Que bom! Então agora você tem um mapa daquilo que você precisa atacar durante essa semana. A oração é o oxigênio da igreja, irmãos. Sem oração ela vira máquina religiosa, mas sem vida. A igreja viva se ajoelha antes de agir, busca a presença antes do programa. Mais do que múltiplas programações, possamos ter múltiplos momentos de oração. Irmãos, para finalizar, a igreja é o corpo de Cristo. Você não foi salvo para viver sozinho, mas para viver em comunhão. Vai ser assim na glória, vai ser assim nos céus. Deseje isso, comunhão com o povo de Deus, ser parte desse corpo. Você é membro, fora do corpo, membros morrem. Spurgeon certa vez disse, se eu nunca tivesse me tornado membro de uma igreja, até encontrar uma que fosse perfeita, eu nunca me tornaria membro de igreja nenhuma. Se para eu congregar numa igreja, eu precisasse achar uma igreja perfeita, você não seria membro de igreja nenhuma. Você é chamado a amar a igreja, querido. Amar os irmãos, servi-los, se submeter à liderança piedosa, orar com fervor, participar dos sacramentos, ouvir a palavra fielmente pregada e viver em missão. Amém? 3 perguntas para finalizar. Você ama a igreja de Cristo? Som do seu coração agora. Som do seu coração. Você ama a igreja de Cristo? Você ama os irmãos? Você sente que tem demonstrado esse amor? Ou apenas frequenta esse local aqui para de alguma forma sentir aliviado na sua consciência durante a semana? A igreja que você frequenta demonstra as marcas de uma igreja bíblica? Sim. Você tem visto isso na ICR? Se não, você pode nos ajudar nessa missão. Você pode trazer boas críticas e talvez soluções, por favor. Seja um crente produtivo. Use os seus dons. Você faz parte disso. Não espere da instituição, seja você parte dela. Você tem contribuído para que a sua igreja local reflita cada vez mais o caráter de Cristo? Sim. Tem assumido a responsabilidade? Ou tem sido apenas um espectador? Reflita sobre isso. Inclina sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, que privilégio nosso, Pai, ser confrontados, exortados, repreendidos, confortados no Teu amor e na Tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por essa igreja. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque podemos ser chamados a amar uns aos outros. Nos ajuda a inundar nesse amor. Nos dá esse dom supremo, Deus do amor. Em nome de Cristo te oramos. Amém, amém, amém. Irmãos, deixa eu despedir vocês com a bênção do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13. Depois a gente vai para os avisos, tá certo? Marquinhos, tem algum aviso? Jambo, quiser vir. Lá em 2 Coríntios 13, o final da carta, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: que a graça do Senhor Jesus Cristo, irmãos, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe vocês, sua semana seja abundante. Lembre que uma semana abundante é uma semana de busca. Leitura da palavra, oração, louvores a Deus, culto familiar. Faça um cultinho familiar. Coloque na sua agenda, irmão. Coloque na sua agenda familiar o momento que você vai ler a Bíblia com seus filhos, orar com seus filhos. O momento que você vai louvar algumas músicas que você canta aqui na igreja com seus filhos. Faça isso. Se você não tem filhos ainda, faça com a sua cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Se você não tem marido ainda, faça com seus pais, faça com a sua namorada à distância. Faça o cultinho familiar. Faça esse momento ser um hábito virtuoso na sua casa. Amém? E lembremos, terça-feira tem PG. PG Vaz está de pé, 8 horas, se Deus quiser. PG Vaz e Boa Viagem, a gente está se reunindo lá na Vaz, na casa da irmã Hanna. E os demais PGs estão mantidos, não é isso, Marcos? Vai dar algum aviso? Curcílio, João Marcelo? Deus abençoe.